Graça e paz, amados. Amém? Nós estamos começando hoje uma série de sermões, junto com o pastor André, sobre a identidade do povo de Deus. E nós vamos começar hoje falando sobre esse tema. E com certeza Deus tem uma palavra no seu coração. Abra sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 2. Primeira carta de Pedro capítulo 2, verso de número 9. Vamos ver do verso 9 ao verso 12. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 a 12. Mesmo sentados, vamos ver esses versos. Glória a Jesus. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9 ao verso 12. Diz o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós sim que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, que abstedes das paixões que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falo contra vós outros, como de malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Oremos ao nosso Deus. Deus, nós rendemos graça ao teu nome, e graça te damos porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade tão preciosa de estarmos na casa do Senhor, para exaltarmos o teu nome e estarmos com o nosso coração preparado para ouvir a tua palavra, que é viva, eficaz e que alimenta o que a nossa alma precisa dia após dia. Fica conosco, Senhor Deus, e que teu Santo Espírito continue a falar aos nossos corações, como o Senhor tem falado através das canções. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o tema identidade é um tema escolhido para essa série de sermões nesse mês. É um tema muito importante porque a identidade é a razão da nossa existência, é saber quem nós somos e qual a razão de ser no mundo. Tem a ver com o autoconhecimento, saber quem eu sou e para que eu existo. Porque o que percebemos é que muita gente está perdida no mundo. Tem muita gente que está vivendo aquela filosofia daquela canção muito conhecida no mundo de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e que mostra a filosofia anticristã, porque a vida que Deus nos deu não é para ser vivida dessa forma. Deixa a vida me levar, não é isso. A vida é vivida com um propósito, sabendo quem nós somos, sabendo a razão da nossa existência no mundo e a razão por que eu existo aqui, por que eu vivo e o que Deus espera de mim. E sabendo que foi Deus que criou você e criou a mim, é Deus que deu sentido à minha existência, é o Criador. Ele que sabe a razão de ser e de viver, com o propósito da nossa vida e da nossa existência. Mas vivemos numa sociedade onde as pessoas estão perdidas naquilo tão básico que é identidade. Não sabem quem são, há uma confusão muito grande na sociedade. E Sócrates já preocupava muito com isso. Sócrates, que viveu há 4 séculos antes de Cristo, já dizia o seguinte: conheça-te a ti mesmo. Era um ponto da filosofia de Sócrates muito importante. Conheça a ti mesmo. Quem é você? Porque Sócrates entendia que o autoconhecimento é a base para você viver no mundo. Mas João Calvino, o reformador, acrescenta algo muito mais importante. João Calvino diz que não tem como eu conhecer eu mesmo sem o conhecimento de Deus. Por isso que ele escreve na sua magna obra chamada As Institutas, dizendo: o conhecimento de mim mesmo depende do conhecimento de Deus, porque foi Deus que me criou. A minha identidade, a minha existência, o propósito do meu viver depende de Deus, da minha relação com Deus. Mas como nós vemos o mundo hoje? O mundo está perdido, o mundo está confuso, as pessoas não sabem quem são. Coisas básicas da identidade, a gente vê uma confusão. Tem homem dizendo que é mulher, mulher dizendo que é homem. Tem jovens que não sabem se é ser humano ou se é um gato. Eu vi um vídeo há alguns meses, uma jovem que se identificava como
um animal, um gato, um cachorrinho. E tinha outra jovem carregando ela no shopping, e ela fingia e dizia assim: eu me identifico como um cachorro. É o mundo que vivemos. Outro vídeo mais horrível que eu vi é um homem dizendo: eu me identifico como um felino. E ele então deformou todo o seu rosto, arrancou certos dentes, alongou outros dentes para ficar igual um felino. E dizer: eu me identifico como um felino. Eu não sou um ser humano, eu sou um animal, eu sou um felino. Amados, é o mundo que vivemos, um mundo confuso, onde as pessoas não sabem quem de fato são, porque elas estão longe do Criador, longe de Deus. Porque nós encontramos a nossa razão de ser e de viver em Deus, que nos deu existência, que nos deu vida, que soprou em nós um sopro de vida, para que possamos viver para Ele, para Deus. E qualquer existência, qualquer vida vivida fora de Deus, longe de Deus, é essa confusão que vive no mundo, onde as pessoas não sabem o seu gênero, onde as pessoas têm confusão nas suas coisas mais básicas da sua existência humana, não sabe quem é, para quem serve, para quem existe no mundo. Mas uma Bíblia Sagrada mostra para a gente que nós temos uma identidade. Deus, quando nos criou com um propósito bem definido, para louvar a Deus, para viver para a glória de Deus, viver para Deus. Que a primeira pergunta do Catecismo Westminster: qual propósito Deus criou o ser humano? E a resposta é: Deus criou o ser humano para Ele próprio, para que o homem pudesse alegrar-se em Deus para sempre. Agora, qualquer vida vivida longe dos propósitos de Deus é mera confusão. São pessoas confusas na sua identidade, na sua missão no mundo, no seu propósito de vida. São pessoas confusas em todos os aspectos, não sabem para onde está indo. E por isso essa série de sermões vai mostrar para a gente quem é o povo de Deus, a identidade do povo de Deus. Porque a Bíblia diz para a gente que Cristo nos fez nova criatura. Nós nascemos de novo. Agora nós temos uma nova vida, uma nova história, uma nova identidade em Cristo. E precisamos sempre lembrar quem nós somos no mundo tão confuso em que vivemos. No mundo tão confuso, precisamos lembrar a nós mesmos quem eu sou em Cristo. Quem eu sou e o que Deus espera de mim. Isso precisa ficar sempre evidente na nossa memória quando nós vivemos num mundo tão confuso em termos de identidade, em termos de propósito, em termos de missão. Um novo nascimento, uma nova identidade, um novo propósito de existência no mundo. E amados, a primeira carta de Pedro foi escrita num período de muita perseguição da igreja. Pedro escreve para cristãos dispersos em várias partes do Império Romano que estavam sofrendo muita perseguição. E por isso que Pedro nessa carta vai descrever a identidade do povo de Deus. Para que a igreja, no meio de tanta confusão, de tanta perseguição, de tanta distorção dos valores, e os valores totalmente invertidos naquela época e hoje muito pior, Pedro então escreve essa carta para lembrar cada cristão quem eles são, a identidade deles, para que eles não pudessem ficar confusos num mundo tão hostil. E mesmo que o Império Romano está perseguindo a igreja, tirando todos os direitos sociais deles, eles estão fugindo, muitos morrendo, e Pedro diz: lembre quem vocês são. O mundo é bagunçado, o mundo persegue pessoas boas, persegue cristãos, o mundo está hostil, mas vocês não podem esquecer quem vocês são. Amados, certamente nós não vivemos no nosso país uma perseguição tão hostil como a igreja primitiva viveu na época de Pedro. Mas vivemos num mundo confuso também. Vivemos num mundo difícil, um mundo estranho. Um mundo muito confuso, muito estranho. E cada dia você vê coisas que você diz: meu Deus, eu não acredito que está acontecendo. E cada dia o homem sem Deus surpreende a gente cada dia mais, com as loucuras, com as suas confusões mentais, porque é isso que acontece com a vida do homem sem Deus, sem rumo. É como uma folha seca levada pelo vento, como diz o Salmo 1. Mas o justo sabe quem é uma ave plantada junto às correntes de água, sendo nutridas pela palavra, sabendo quem nós somos, com o objetivo de que a gente venha frutificar, ser uma árvore que dá fruto no tempo certo, as folhas não murcham.
porque sabemos quem nós somos, e nós estamos sendo regados pela palavra de Deus, a água da vida. Enquanto o mundo é uma folha seca, o homem sem Deus é uma folha seca, é uma palha levada pelo vento, seguindo a filosofia de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, porque são pessoas sem rumo, sem propósito e uma confusão de identidade. Amados, nessa primeira série do nosso sermão, vamos falar sobre dos aspectos identitários da igreja, do povo de Deus. Quem nós somos? Como Pedro menciona nesses versos que lemos, aspecto da nossa identidade. Pedro vai mostrar que nós somos um reino de sacerdotes. E esse aspecto sacerdotal é muito importante ser resgatado para nós hoje. Para nós sabermos quem nós somos no mundo e o que Deus espera de nós no mundo. Somos um reino de sacerdotes, diz o apóstolo Pedro. Agora, o que é um sacerdote? Um sacerdote é um representante de Deus. Você é um representante de Deus. Quando Pedro descreve a igreja, vós sois um reino de sacerdotes, está dizendo que nós somos representantes de Deus. Nós somos intercessores. Um sacerdote é um representante de Deus, é um mediador, é um intercessor. E nós vimos que no Antigo Testamento o sistema sacerdotal era uma prática muito antiga, onde primeiramente os patriarcas eram os sacerdotes das suas famílias. E depois, quando o povo de Israel sai do Egito, Deus escolhe a família de Arão e seus filhos para ser sacerdotes. Aí nós temos no capítulo 28 de Êxodo a instituição do sacerdócio em Israel. E nós temos o sumo sacerdote. O sacerdote poderia entrar no lugar santo e somente o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo. Isso foi durante todo o Antigo Testamento. Mas Jesus veio inaugurando um novo sacerdote. O sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus foi enviado ao mundo para ser o sacerdote perfeito, para oferecer também um sacrifício perfeito também. E Jesus é tanto aquele que oferece o sacrifício como sacerdote, e Jesus é o sacrifício que é oferecido. Por isso que Jesus é apresentado em Hebreus como sendo o sacerdote perfeito que oferece o sacrifício perfeito. O sacrifício de Cristo então fez com que a cortina de separação do templo se rasgasse. A obra de Cristo na cruz fez com que cada crente pudesse agora entrar no Santo dos Santos sem dificuldade. Agora não apenas o sumo sacerdote entrava diante de Deus no lugar santíssimo. Quando Cristo faz a sua obra sacrificial na cruz, Ele liberou todo o espaço. Um novo caminho foi aberto. E agora aqueles que são crentes verdadeiros em Cristo Jesus podem adentrar no Santo dos Santos e adorar a Deus, diante de Deus, sem mediação. Porque agora cada cristão é feito um sacerdote. A obra de Cristo na cruz fez de cada cristão um sacerdote. Não apenas Arão é sacerdote, não apenas os filhos de Arão são sacerdotes. Agora cada cristão verdadeiro é um sacerdote. Isso é um privilégio. É um privilégio que Deus te deu. É um privilégio de um homem, um sacerdote. Somente um homem, um sacerdote, o sumo sacerdote, entrava uma vez por ano na presença de Deus. Uma vez por ano. E com todo cuidado. Mas com a obra de Cristo na cruz, com o sacerdócio de Cristo, rompeu essa cortina de separação e fez com que cada cristão genuíno pudesse adentrar no Santo dos Santos. E não apenas uma vez por ano, o tempo que você quiser, a hora que você quiser, você pode ir ao encontro de Cristo, do Santo Santo, da presença de Deus. Isso é um grande privilégio. O privilégio de sermos um sacerdote. Cristo possibilitou isso para que a gente pudesse ter essa liberdade, sem a mediação humana, de nenhum sumo sacerdote, você é livre para entrar diante do trono de Deus. Aleluia. Para adorar, para aclamar, confessar os seus pecados, abrir o seu coração para Deus. Isso é um grande privilégio. Amados, mas a nossa identidade sacerdotal também acarreta responsabilidades. Porque no Antigo Testamento também o sacerdote tinha altas responsabilidades. E não é diferente hoje. Ser um sacerdote não é apenas um status, um privilégio.
Quando Pedro diz que cada crente agora é um reino de sacerdote e um povo santo separado, porque ele quer mostrar também que há uma grande responsabilidade envolvida nessa identidade do povo de Deus. A nossa identidade sacerdotal é um privilégio, mas também é uma grande responsabilidade para nós. E agora pergunto, quais são as grandes responsabilidades de um sacerdote? Quais são as implicações práticas do sacerdócio universal de todos os crentes? Cada crente é um sacerdote. Cada cristão é um mediador, é um representante de Deus no mundo. E por isso entender a minha identidade, entender também a minha missão no mundo. E se Deus chama você, cristão, de sacerdote, você precisa entender então qual é a minha missão. Qual é a minha missão sacerdotal no mundo? O que Deus espera de você que é um sacerdote? O que Deus espera de mim que é um sacerdote? Isso é importante. A minha identidade sacerdotal aponta para a minha responsabilidade sacerdotal também no mundo. Amados, a primeira responsabilidade de um sacerdote é o testemunho. O testemunho. O testemunho refere-se à postura de cada crente sacerdote vivendo num mundo hostil. Assim como na época de Pedro as pessoas viviam num mundo hostil e difícil, Pedro chama aqueles crentes sacerdotes para uma responsabilidade de testemunho do mundo. E por isso que Pedro diz no verso 12 que nós lemos: mantenha exemplar o vosso procedimento. É papel do sacerdote como representante de Deus se comportar bem. O sacerdote não pode manchar o nome de Cristo, o qual nós representamos no mundo. Você não pode queimar o nome de Cristo que nós cantamos hoje. Você não pode passar uma ideia equivocada de Cristo. E por que nós somos chamados de cristãos? Porque apresentamos Cristo, porque nós temos uma identificação com Cristo. E o nosso papel como sacerdote é testemunhar o nome de Cristo. Mantenha exemplar o vosso procedimento. Por quê? Pedro diz: porque os gentios estão te observando, diz Pedro. Porque os gentios estão te observando. Eu estou olhando para você. Você é um representante de Deus. Então quando você leva para a sua casa, quando você leva para a sua empresa, quando você leva para o seu trabalho o nome de um cristão, de um evangélico, você tem uma responsabilidade sacerdotal. Ou de honrar o nome de Cristo, ou desonrar o nome de Cristo, porque você é um representante de Cristo como sacerdote naquele ambiente, naquele local. E Pedro continua dizendo no texto: os ímpios vão te observar. Vão observar, e eles precisam observar as suas boas obras. Eles precisam ver em você as boas obras, para que eles possam glorificar a Deus. Isso é interessante. O seu bom testemunho, as suas boas obras, não é para você se exaltar como uma pessoa boa. Não é isso que Pedro está dizendo. As nossas boas obras não é para você se promover como uma pessoa boa no ambiente que você estiver, não. Pedro diz: as suas boas obras é a serviço da glorificação de Deus, para que as pessoas que estão te observando, os ímpios que estão te observando, possam glorificar a Deus e não você, para que possa aplaudir a Deus e não a sua pessoa. Ou seja, até mesmo o nosso bom comportamento não é para a gente sair bem na fita. É porque nós somos representantes de Cristo e não de nós mesmos. As pessoas possam olhar para nós e dizer: olha que bom comportamento na empresa, olha que boas atitudes, olha que vocabulário interessante, não fala palavrão, olha que linguagem amigável, olha que pessoa que sempre está pacificando aqui na empresa, não traz confusão. E possam glorificar o Deus que me serve, o Deus que você serve. Esse é o propósito. Você praticar boas obras com bom testemunho, porque representa a Cristo aonde quer que você estiver, para que Cristo venha a ser glorificado, exaltado. Isso que Pedro está dizendo. Mesmo no mundo hostil, mesmo no mundo confuso, as pessoas estão te observando, estão te olhando. Como você se comporta, como você age, como você se posiciona, o seu vocabulário, as suas palavras, as suas atitudes, as suas ações, as suas reações, a sua visão de mundo, as suas opiniões, se são condizentes, se são contraditórias ou não. Porque isso é importante, porque eles estão sempre observando para a gente. Dessa forma, Pedro está mostrando que
esse testemunho do sacerdote, de cada cristão, é um testemunho vivencial e não apenas verbal. Pedro está mostrando que o nosso testemunho não é apenas verbalizado, testemunhar, pregando, anunciando, como Pedro diz nos versos anteriores. Mas Pedro está dizendo que o nosso testemunho também é vivencial. Porque o nosso testemunho vivencial é a base do seu testemunho verbal. Então quando Pedro diz o seguinte: aquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz, a fim de que você venha proclamar o nome daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, Pedro está mostrando que isso envolve esse testemunho verbal, mas não deve parar por aí. Você deve anunciar Cristo ao mundo de forma verbal, mas também precisa enunciar Cristo de forma vivencial. É o testemunho verbal e o testemunho vivencial do Evangelho. Por quê? Porque o seu testemunho verbal só vai ter sentido e impacto na sociedade se for acompanhado de um testemunho vivencial do Evangelho. Porque não pode haver contradição entre o Evangelho que é proclamado e o testemunho não vivenciado da fé. Não pode ter essa contradição entre o testemunho verbal e o testemunho vivencial da fé. Amados, como você tem vivido o Evangelho? Que tipo de sacerdote nós temos sido no mundo? Como tem sido o nosso testemunho na sociedade? Onde nós estamos? Nós temos representado bem o nosso Senhor Jesus Cristo, como sacerdote, representando bem o nome cristão onde quer que a gente vá? Que tipo de sacerdote nós somos? Pedro faz a gente refletir sobre a nossa identidade, porque a identidade sacerdotal é um privilégio que você tem de ter acesso total a Deus hoje. Mas junto com esse privilégio vem acarretado responsabilidades sacerdotais, e a primeira é testemunho representativo de Cristo. Que tipo de testemunho você tem sido? A coerência entre o seu testemunho verbal e o seu testemunho vivencial. É isso que Pedro quer fazer que a gente entenda. A segunda responsabilidade do sacerdote é a adoração. O primeiro é o testemunho representativo. Mas Pedro, quando usa o termo vocês, cada cristão, são sacerdotes de Deus, de Cristo no mundo, ele também está falando que nós somos adoradores, porque isso que era a comunidade de levitas e sacerdotes envolvidos com adoração. E agora Pedro está dizendo, não apenas os levitas e sacerdotes têm responsabilidade na adoração. Agora cada cristão é adorador que precisa adorar a Cristo em espírito e em verdade, porque é esse tipo de adoração que Deus quer para a gente. Agora, qual deve ser essa adoração? Uma adoração verbalizada e uma adoração vivenciada também. Como podemos entender isso? O que é uma adoração verbalizada? Adoração verbalizada é o que nós fizemos aqui hoje. Cantamos de forma harmônica ao nosso Deus, que merece todo o louvor e toda a nossa adoração. A nossa função sacerdotal foi exercida aqui hoje. A nossa adoração verbalizada foi exercida. Mas nós temos também que fazer essa adoração continuada, que é a adoração vivenciada. É quando nós fazemos com que a nossa vida, as atitudes sejam adoração a Cristo, como Paulo escreveu lá em Romanos capítulo 12. Paulo diz: rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que Paulo quer ensinar para a gente? Paulo quer mostrar que a nossa vida é um culto. A nossa vida é uma adoração a Cristo. Que nós adoramos a Cristo não apenas de forma verbal, com as nossas canções harmônicas verbalizadas no culto, mas quando nós saímos do culto, a nossa adoração continua. O nosso culto não termina quando o culto termina. O nosso culto continua o tempo todo, porque Paulo diz, a nossa vida é um culto.
A nossa vida é um culto racional, é a nossa vida, o nosso corpo é um culto vivo, santo, agradável a Deus. Então, amados, você continua cultuando a Deus segunda, terça, quarta, quinta, sexta. De que forma? Vivendo o Evangelho. É adoração vivencial. É quando você vive o Evangelho, a sua vida vivida na conformidade do Evangelho. É adoração, é um sacrifício suave que sobe ao trono da graça. Cada atitude correta é adoração que sobe a Deus. Cada posicionamento cristão que você posiciona na sociedade é adoração a Deus. Cada palavra que sai dos seus lábios, que sai evangelho para edificar pessoas, é adoração a Deus. É a vida, a nossa vida é um culto. Nós não podemos resumir a adoração como apenas esse tempo que nós passamos de 2 horas no culto. O nosso culto é a vida, é o tempo todo, em casa, no trabalho, na escola. Nós estamos cultuando a Deus ou desonrando a Deus. Então a nossa vida é um culto. Ou nós estamos honrando a Deus ou desonrando a Deus, porque a nossa vida o tempo todo é um culto. Amados, Deus não quer apenas a harmonia dos nossos lábios que nós cantamos. Deus não quer apenas a harmonia bela dos nossos lábios harmônicos quando nós estamos reunidos aqui na igreja. A adoração que Deus quer também, a harmonia que soa e que procede das nossas boas ações na segunda, terça, quarta, quinta, enfim. Como tem sido a sua adoração no meio da semana? Nos outros dias, que não tem a liturgia cultica, onde está você, e apenas você é adorador. Apenas só você é um cristão na sua empresa, ou no trabalho, ou na faculdade, você é um adorador. E você está adorando a Deus com o seu comportamento, com suas atitudes, com suas ações. É adoração vivencial. Porque Deus não quer apenas os sons produzidos pelos nossos lábios. A adoração que Deus quer ver em nós também é o som harmônico e belo produzido pelas suas boas ações no dia a dia. Porque esses sons produzidos no dia a dia com as nossas ações não podem contradizer as nossas harmonias cânticas aqui no culto. Tem que haver harmonia. Harmonia na voz que é cantada, harmonia na vida que é vivenciada no Evangelho. Adorar a Deus não restringe ao curto período de tempo que passamos aqui. A adoração não restringe a isso. Nas canções que nós cantamos aqui, a adoração é muito mais abrangente. A nossa vida é um culto. A nossa adoração precisa ser verbal, mas também quando o culto acaba, precisa ser uma adoração vivencial. Adoração é viver para a glória de Deus o tempo todo. E viver para a glória de Deus não é apenas no momento litúrgico que passamos aqui. Somos desafiados a adorar a Deus também fora daqui. E essa adoração Deus está olhando para a gente. E que tipo de adoração nós temos dado a Cristo quando o culto acaba? Qual tem sido a harmonia dos sons que tem saído da sua vida na segunda-feira? Harmonia ou desarmonia? Se a harmonia é culto agradável a Deus, mas se a nossa vida é confusa, como o mundo é confuso na segunda, na terça, ou quando o culto termina, nós vivemos a filosofia de Zeca Pagodinho na segunda, terça e quarta, nós estamos levando uma desarmonia de adoração a Deus, que Deus não recebe, porque a nossa vida é um culto. A nossa vida precisa expressar o Evangelho que nós acreditamos. A nossa vida precisa expressar a fé que nós professamos. Não pode haver uma dicotomia entre aquilo que acreditamos e aquilo que nós vivemos. Não pode haver uma dicotomia e um aspecto antagônico também entre aquilo que nós cantamos e aquilo que nós vivemos. Porque a nossa vida é um culto, não pode ter uma contradição entre a vida e o culto. O terceiro aspecto que é função do sacerdote é o serviço. O sacerdote é uma testemunha representante de Deus no mundo. O sacerdote é um adorador. O sacerdote também é um servo. O serviço é um aspecto também fundamental da identidade sacerdotal. O serviço. O sacerdote no Antigo Testamento trabalhava, está sempre disposto,
fazendo tudo para a coisa funcionar, para que a adoração a Deus venha funcionar. Sempre, cada um com a sua função, é a função de um sacerdote. E agora, quando Cristo veio, fez a sua obra da cruz, e o véu do Santo dos Santos se rasgou, não tendo mais separação de ambiente, e agora Jesus convida para todo cristão adentrar no Santo dos Santos. É para dizer o seguinte, que cada cristão tem uma responsabilidade de servir no corpo de Cristo. Todo cristão é um sacerdote, todo cristão deve ser um servo, todo cristão tem que estar disposto a servir na obra de Deus, no reino de Deus. Essa é a nossa identidade sacerdotal, que aponta para o serviço, de sermos embaixadores de Cristo no mundo. Temos uma missão de ministrar o evangelho da salvação, de contribuir por alguma forma para a expansão da nossa comunidade da fé e do reino de Deus no mundo. Amados, como sacerdotes, a nossa vida precisa ser uma expressão de serviço. Se Deus chama você de sacerdote, a pergunta é: qual a sua contribuição para o reino de Deus? De que forma você tem contribuído para a expansão do reino? De que forma você tem contribuído para a expansão da nossa comunidade aqui de fé? Você é um sacerdote. Sacerdote não é apenas agora o pastor, o presbítero, as lideranças. Pedro chama a igreja de um reino de sacerdotes, de representante de Deus. A missão é para todos nós. Temos a responsabilidade da liderança da igreja, mas a responsabilidade sacerdotal de todo crente. De entender que é uma testemunha de Cristo, que é um adorador de Cristo, e que tem também que envolver no serviço da obra de Deus. E nos dias em que vivemos, muitas pessoas têm achado que ser um cristão e ser um sacerdote é apenas desfrutar daquilo que a igreja promove. Mas a comunidade de sacerdote que Pedro menciona é uma comunidade que todo mundo envolvido, indicando o seguinte: cada cristão como sacerdote envolvido no serviço. Mas quando falo envolvido no serviço, quer dizer que todo mundo tem que ter uma oportunidade dentro da liturgia da igreja. O serviço cristão é muito maior do que o aspecto litúrgico. É bem verdade que nós não temos espaço para todo mundo dar sua contribuição litúrgica, mas a missão é muito maior. O campo missionário nosso é o mundo. A empresa onde você trabalha, é os seus familiares que ainda não se converteram, é o seu vizinho que está perdido também na sua identidade, sem saber para onde vai, saber o que vai fazer, sem rumo, sem destino. É para outro vizinho que está com sua família destruída e você tem um evangelho para compartilhar. Essa é a missão do serviço do sacerdote, de contribuir com o reino de Deus, de contribuir para o avanço do reino, para você compartilhar aquilo que você recebeu. Essa é a sua identidade, onde quer que você esteja, porque a nossa identidade sacerdotal não se resume às nossas atividades aqui na liturgia do culto, amados. A nossa missão sacerdotal é o mundo, o tempo todo. Somos adoradores não apenas aqui, mas também lá fora. Somos servos aqui quando precisa e lá fora também. Em todo tempo somos testemunha de Cristo aqui e lá fora também. Então a nossa missão sacerdotal envolve todo o nosso tempo. Em todo tempo você não pode esquecer sua identidade. Amém. Amados, mas o que às vezes acontece com a gente? Às vezes quando nós finalizamos a parte litúrgica, o culto termina, às vezes o crente esquece que é crente, o cristão esquece que é um cristão, o evangélico esquece que é um evangélico. E às vezes vai viver conforme o mundo vive, mas nós não podemos esquecer da nossa identidade. Porque é lá fora, quando o culto termina, que a nossa identidade é colocada em teste. É lá fora, quando o culto termina e as obrigações nossas sociais, arrojadas do dia a dia, começam aqui, é colocado em teste quem nós somos. Nós não podemos esquecer quem nós somos. Enquanto trabalhamos, enquanto estamos em casa, enquanto estamos no serviço, enquanto estamos em qualquer lugar. Lembre, você é um sacerdote, representante de Deus, tem que testemunhar. Os ímpios estão olhando para você. Cuidado com o que vai falar, cuidado das suas ações, cuidado do seu comportamento, cuidado com as suas reações. Você é um representante de Cristo. Essa identidade precisa estar o tempo todo na nossa mente, porque nós não podemos comportar lá fora como os outros comportam, não podemos viver lá fora como os outros vivem.
A nossa identidade precisa ser encarnada o tempo todo, e ela é desafiada, principalmente lá fora. Nós não podemos esquecer, meus irmãos, o sacerdócio universal dos crentes que Pedro menciona não é uma mera prerrogativa para o comodismo. É trabalho, é status, é privilégio, sim, mas é trabalho. Ser um sacerdote, que Cristo conquistou isso para nós na cruz, agora nós temos direito de ter acesso direto a Deus, é um privilégio, um status adquirido na cruz de Cristo para nós, mas isso tem uma grande responsabilidade também. Nós não podemos esquecer desses 3 aspectos de responsabilidade de todo sacerdote no mundo. Pelo contrário, o sacerdócio é serviço, é missão, é vocação do ministério comum de todo o povo de Deus. De todo o povo de Deus. Todo o povo de Deus é chamado para ser um sacerdote, para se apresentar a Deus. Não acho que essa função apenas do pastor, dos pastores, presbíteros, diáconos, líderes de libertamento. Não, todo cristão é um sacerdote. Essa doutrina foi esquecida durante toda a Idade Média, Aí vieram os reformadores e resgataram a doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Durante a Idade Média, a Bíblia foi tirada do povo. A Igreja Católica Romana tirou a Bíblia do povo. A Bíblia é lida em latim. As pessoas não tinham acesso à Bíblia. E tudo era passado pelo sacerdote, o padre. Ou seja, a Igreja Católica na Idade Média tirou a doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Aí vieram Lutero, Calvino, Zwinglio, os reformadores, disseram: está errado. Cada cristão é um sacerdote, cada cristão tem direito de ler a sua Bíblia, cada cristão tem direito de alimentar das Escrituras por si mesmo, sem depender de um mediador humano. Todo cristão tem direito de ir diante de Deus e confessar seus pecados. Todo cristão tem direito de acessar a Deus sem mediação. Então os reformadores traduziram a Bíblia para nós e colocou na mão do povo. Então, se você hoje tem sua Bíblia na sua mão, isso é herança dos reformadores da Reforma Protestante, que deu um grito de liberdade para resgatar o sacerdócio universal dos crentes, para que cada crente pudesse ter acesso a Deus por conta própria, cada crente pudesse ter a sua Bíblia para ler, meditar e aprender e ser ministrado diariamente pela palavra, mediante o Espírito Santo no seu coração. Herança da Reforma Protestante. E amados, nós não podemos perder de vista isso, esse grande privilégio que a Reforma trouxe para nós, resgatando essa doutrina. Mas também nós não podemos esquecer da responsabilidade que esse sacerdote coloca sobre os nossos ombros. E quando Pedro diz: você é um sacerdote, lembre o seu testemunho como representante. Lembre a sua adoração, não apenas verbal aqui na igreja, mas a sua adoração com a vida durante o dia a dia. E lembre do seu serviço. Lembre, faz uma análise crítica. De que forma eu tenho contribuído para o reino de Deus? Com a minha contribuição, será que eu tenho feito alguma coisa? Pense sobre isso, para que possamos ser sacerdotes mesmo, para que possamos entender que nós podemos dar a nossa contribuição. A contribuição de pregar o Evangelho, de compartilhar, de aconselhar alguém que está perdido, desorientado. Você pode servir de várias formas. De várias formas. Você pode ser bênção na vida de alguém de várias formas. Trazendo uma palavra de Deus. Trazendo algo de Deus, um Evangelho para aquela pessoa. Uma palavra de esperança para as pessoas perdidas. Você está contribuindo para a expansão do reino de Deus. Deus conta com o seu serviço. Deus conta com o seu trabalho como sacerdote. Deus conta com o seu serviço vivencial do Evangelho, com o seu testemunho, com a sua adoração também vivencial do Evangelho. Finalizando, amados, a nossa identidade sacerdotal é um privilégio espiritual, mas também uma obrigação moral e uma vocação pessoal, a vocação de todo crente. Isso mostra que sacerdócio e missão são inseparáveis. O nosso sacerdócio aponta para a nossa missão. A nossa identidade sacerdotal
aponta para a sua missão no mundo. Você tem uma missão no mundo e você não pode esquecer dela na segunda-feira. Você tem uma missão, lembre disso. Lembre você mesmo, eu tenho uma missão. Você não está no mundo por estar no mundo. Você tem uma missão. Você está vivendo a vida, deixando a vida levar você, um dia após outro. Você está em missão. É a função de um sacerdote. A sua identidade sacerdotal é uma identidade missional. Ignorar a missão sacerdotal é ignorar também a nossa identidade. Nós não podemos perder de vista a nossa missão no mundo, porque quando nós perdemos de vista a missão, perdemos de vista quem nós somos. Por que nós estamos aqui? Por que eu existo no mundo? Para glorificar a Deus, não apenas com os meus lábios, mas também com a minha vida, para testemunhar acerca de Cristo. E o serviço, para que outras pessoas possam conhecer também o Cristo que conhecemos. Amém? Coloque de pé, vamos orar agradecendo a Deus. Coloque a mão sobre o seu coração. Deus amado, Deus querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo seu sacrifício na cruz que nos fez sacerdotes do mundo. Ó Deus, sabemos que a nossa identidade sacerdotal aponta para a nossa missão, Senhor. E que o Senhor possa nos dar graça mediante o teu Santo Espírito, para que cada crente aqui presente, Senhor, possa exercer eficazmente a nossa missão sacerdotal no mundo. Ó Deus, que a gente nunca venha esquecer da nossa identidade sacerdotal. Ó Deus, que a gente nunca venha esquecer que nós somos representantes de Cristo em cada ambiente desse país, nessa cidade. Que nós representamos não apenas nós mesmos, nós representamos o Cristo e também o Evangelho que nós acreditamos, Senhor. Que teu Santo Espírito possa nos dar graça para que possamos testemunhar do Evangelho, não apenas de forma verbal, mas também vivencial, Senhor. Ó Deus amado, abençoe a tua igreja, abençoe cada um de nós, abençoe o trabalho das mãos dos teus filhos como sacerdotes. Ó Deus, e continue despertando outras pessoas para também trabalhar na tua obra, Senhor. Nós oramos a Ti gratos por essa grande conquista que o Senhor nos deu, de sermos sacerdotes, e possa nos capacitar para exercer a missão que essa identidade requer de cada um de nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem estar sentados.